Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma VG Advogados Associados, né? E hoje nós estamos aqui para tratar sobre a mediação de conflitos em condomínio, técnicas e estratégias para melhorar a convivência, né? Se tu chegou até aqui, né, se está no ponto de ver a questão de técnica e estratégia de condomínio, das duas ou uma, né? Ou você é uma pessoa que está buscando ser síndico, fazer curso para síndico, etc e tal, né? Ou você está desesperado, né, porque não suporta mais ver, ou você está cansado de alguma confusão que está gerando aí no seu entorno, né, no seu prédio, no seu condomínio, seja ele um condomínio horizontal ou vertical, tá? A primeira questão da mediação de conflitos de condomínio, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a vida em sociedade como um todo é um grande desafio, né? Então, o relacionamento com pessoas, a gente sempre fala, né? Prefere se relacionar com um animal do que, muitas vezes, com um ser humano. Haja vista que o animal, às vezes, ele é mais dócil, mais carinhoso, ele é mais simpático e tudo mais. E é onde a gente pode fazer a seguinte reflexão. Bom, se o animal ele é interessante, não, às vezes o cachorrinho, o pet, ele é interessante porque ele é dócil, ele é carinhoso, ele te compreende, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Por que não se portar, né, como animais nesse sentido, né, de ser compreensivo, de ser carinhoso, se for atencioso, se for o caso. Assim, ó, soltem os cachorros, mas me desculpe aqueles que não gostam mais e espero que haja compreensão. Trate seu vizinho como tu trata o teu pet, poxa, com respeito, com carinho, né, às vezes dando presente, dando petisco. Acho que a gente poderia ter, né, uma grande redução no número de conflitos que a gente tem dentro do condomínio, né? Experiência prática, né? Fale o que eu digo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Eu sou uma pessoa extremamente belicosa. Eu, particularmente, o que acontece? Quando eu chego, né, eu moro em um residencial também. Quando eu cheguei, eu falei o seguinte: olha, quero estar de boa com todo mundo. Eu já sabia que nesse prédio que tinha pessoas que eu tinha uma certa desavença. Eu simplesmente falei o seguinte: quero ficar no meu canto. Assim, ó, quando você não provoca o canto de ninguém, né, vamos começar o seguinte: a pré-situação de conflito. Então, antes de a gente chegar num conflito, seja cordial, seja cavalheiro, seja educado, busque, né, evitar confusão. Siga o regimento interno, preferência à risca, né? Se proibido andar a pet, se proibido som alto, se proibido não sei o que, isso e aquilo, siga esse risco para evitar dor de cabeça. Agora, se chega num ponto de não retorno, né, uma das táticas de conciliação é evite a todo custo envolver terceiros. Exemplo, você tem um problema com o seu vizinho do lado, não chama o síndico, né? Ninguém, acredito eu, gosta de ter a sua atenção chamada. Chama diretamente a pessoa. O que houve? Aconteceu isso, isso e aquilo. Olha só, eu vou fazer uma... Ou melhor, né? Já prever. Olha, eu vou receber uns amigos, talvez a gente faça um pouco de barulho. Tu se importaria, né? Qualquer coisa a gente abaixa, fica o meu telefone aqui, eu vou te botar, eu não vou deixar no silencioso, me ligue se estiver abusando. Ou se já chegou um ponto, né, que não houve esse diálogo prévio, chame a pessoa no privado, né? Fala assim, fulano de tal, né? Vizinho, caríssimo vizinho, eu não gostei da da tua atitude, etc e tal. E a gente poderia chegar num consenso, e a gente chega naquela questão do som, dos animais, não sei o que, etc, etc. Para evitar o quê? Evitar transtornos. Agora, depois que já chegou, né, é uma boa prática por parte do síndico e dos próprios condôminos que promova-se, né, um maior número de encontros dos condôminos, né, para que todos se vejam, para que todos possam dialogar, buscar uma solução em conjunto, em grupo, para um problema em específico. Hoje, com pós-pandemia, né, a gente tem bastante, de uma forma mais difundida, a questão, né, dos webs encontros, né? Então, se por acaso, né, é um condomínio de praia, por exemplo, e não tem como reunir todos, né, porque cada um mora numa cidade, promova-se, né, um encontro, sei lá, uma vez por mês, por bimestre, enfim, de modo que vocês possam pontuar algumas questões importantes do condomínio, né, sobretudo se for o caso de usar na temporada de praia. Se não for, né, um caso de temporada de praia, for um condomínio residencial, que as pessoas passam lá a maior parte do tempo, promova-se encontros com uma maior frequência, e não simplesmente uma vez a cada 1 ano, 2 anos, de modo que a convivência entre os condôminos seja totalmente fria, né? Não há possibilidade de ter uma convivência harmônica, sobretudo sem conflitos, se não houver empatia, se não houver conhecimento da outra parte. Porque é muito mais fácil tu combater uma pessoa que não conhece. Quando a gente, inclusive era uma tática dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que era o seguinte, contra os judeus, né? Eles raspavam a cabeça de todo mundo, ninguém mais tinha identidade, porque assim era mais fácil
para os próprios militares executarem aquele povo. Então, quando a gente está pela internet, a gente não tem empatia, a gente não conhece, a gente vai massacrar a pessoa do outro lado sem qualquer tipo de empatia. Agora, se eu sei que eu estou ferindo uma outra pessoa, aquela pessoa de carne e osso, do outro lado, isso aí gera, né, tende a trazer menos conflitos, né? Pessoalidade, a gente vê, enxergar, olho no olho, quem é a pessoa no outro lado do front, né? Então, uma das boas práticas é maiores encontros, uma escuta ativa, né? Procure ouvir mais e depois pontuar alguma coisa relevante e, preferencialmente, evitar insultos ou xingamentos. Tá? Sendo bem franco, para a maioria dos casos isso ajuda, mas sempre vai ter um vizinho ali que não vai colaborar. Então, assim, ó, se o vizinho não vai colaborar e tu já vê que ele já não tem essa premissa, deixa ele falar. Vamos criar a questão de harmonia e quanto mais esse vizinho fala, mais desafogado, mais ele respira. E quanto mais ele respira, menos estressado ele fica. E quanto menos estressado ele fica, melhor é a convivência de todos. Então, primeira dica é evite conflito a todo custo. Segunda dica, se o conflito já chegou, tente resolver diretamente com a pessoa. Se há uma possibilidade de resolver isso antes do conflito acontecer, quando tu vai ver, né, por exemplo, churrasco, receber os amigos, evite já faça isso antes, e caso não, resolva em particular. Por último, né, promova-se uma maior quantidade, uma maior frequência de encontro entre os condôminos, de modo a que cada um de vocês se conheçam pessoalmente, né, impedindo aí que os embates, né, nos grupos de condomínio famosos, gera uma boa fofoca, né, sejam mais recorrentes. Eu, particularmente, o grupo do meu condomínio tem pelo menos uma discussão por semana. Né? Graças a Deus é um grupo pequeno, mas já gera bastante transtorno. Aqui chegou um ponto de não retorno, né? Então, quanto menos conseguir se envolver, melhor. Melhor que ser estressado. Então, por hoje só a gente viu algumas táticas, né, para evitar um conflito, né, dentro do condomínio e o que a gente pode fazer quando já aconteceu, como a gente vai proceder dali em diante. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.